Quando eu tenho a minha oração neste formato aqui, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois os complementos, a gente chama de ordem direta. Ordem direta. O que vai ser a ordem direta? Todas as vezes em que tiver exatamente com esta estrutura. Se eu mudar essa estrutura, botar, sei lá, primeiro o sujeito, depois o complemento, depois o verbo, ou o complemento, depois o verbo, depois o sujeito. Quando a gente começar a mudar da ordem, aqui a gente vai chamar de ordem indireta ou inversa. Beleza? Tá? Por que eu tô falando sobre isso? Porque as provas, elas trabalham com esta pegadinha. Eles tiram da ordem direta, colocam na frente um termo que parece o sujeito e tu vai lá igual um bobão e marca aquilo como sujeito, tá? Então, preste atenção aqui. A primeira coisa que você vai fazer é encontrar o verbo. O verbo, ele vai indicar três coisas: ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando ele indica ação, alguém pratica ou alguém recebe essa ação. Esse alguém é um sujeito, que pode estar em qualquer lugar da oração, como eu mostrei para vocês, ó. Eu posso ter aqui primeiro o verbo, depois o sujeito, depois o complemento, ou o complemento, depois o verbo, depois o sujeito. Ele pode estar em qualquer lugar. Quando isso acontece, né, a gente vai procurar o sujeito quando houver. Porque se ele indica ação, alguém está praticando essa ação. Alguém está fazendo. E quem vai ser esse alguém? Sujeito. E quando indica estado, professora, o que é o verbo indicar estado? É quando não depende de alguém para fazer, mas alguém está naquele estado. Porque o estado só acontece se alguém estiver nele. E quem vai ser esse alguém? Vai ser o sujeito. Então, que a gente já vai chegar lá em tipo de sujeito, mas é para a gente entender o seguinte: se eu encontro o verbo primeiro, eu preciso saber se ele vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza.